Continuando aí com a nossa microbiologia clínica, aqui nós temos, né, o agar-clade, e ele está lado a lado aqui, um agar-clade com colônias puntiformes, lactose negativa, e aqui com colônias puntiforme, lactose positiva. E o indicador de pH presente no meio aqui faz com que essa bactéria, ao acidificar, utilizar a lactose, diminui o pH. Diminuindo o pH, você vai ter essas bactérias puntiformes clarinhas aqui. Meio de crescimento e isolamento, Lowstein-Jansen é um meio à base de ovo, proteínas de ovos, tá? Muito utilizado para o diagnóstico de Mycobacterium tuberculose. Mas como eu já falei para vocês, a Mycobacterium tuberculose é uma bactéria que deixou de ser isolada em laboratórios não especializados devido ao risco de manipulação dessas amostras, tá? A cor original do meio é um verde claro. Eu vou até acelerar um pouquinho a aula, gente, porque tá realmente, não sei se aí na casa de vocês aqui tá relampejando muito. Tô com medo de, inclusive, queimar os meus aparelhos aqui, tá? Eu sou meio sistemático em relação a esses relâmpagos aqui. Eu moro numa área bem sem estruturas por perto. Os raios passam lambendo aqui em casa. Moro meio que na roça, sabe? Então o negócio é feio. Bom, a cor original do meio, verde claro, positivo, crescimento de bactérias amarelas ou vermelhas, tá? Negativo, ausência de crescimento. Então nós temos aqui o meio Lowstein-Jansen original, tá? E o meio Lowstein-Jansen com colônias de micobactéria, tá bom? E o problema do cultivo da Mycobacterium tuberculose também é o tempo de cultivo. A Mycobacterium tuberculose, geralmente, ela demora muito para crescer. Ela demora cerca de 20 a 40 dias para ela se desenvolver no meio de cultura. Então é uma cultura bem devagar. Aqui nós temos a classificação dos diferentes tipos de hemólise utilizando o agar-sangue padrão sangue de carneiro, tá? Então, a beta-hemólise é considerada a hemólise total, no qual a colônia vai consumir totalmente o sangue que vai estar permeando, vai estar utilizando, né, do sangue, fazendo o consumo total desse substrato para o seu desenvolvimento, tá? Já a alfa-hemólise é uma hemólise que é meio esverdeado, tá? Então ela é o chamado consumo parcial. Ela não consegue ter um consumo total, então ela deixa tipo uma mancha esverdeada por onde se semeia, tá? E a gama hemólise é os não hemolíticos, tá? Diversas espécies bacterianas dentro do fluxograma de identificação, nós temos que observar justamente o tipo de hemólise para que possamos fazer um diagnóstico preciso, tá? Entre essas bactérias, principalmente os Streptococcus, a família Streptococcus, que tem como representante principal beta-hemolítico o Streptococcus pyogenes. Temos o representante alfa-hemolítico, o Streptococcus pneumoniae, e temos como representante não hemolítico o Streptococcus fecalis. Tá certo? Tem também o Streptococcus do grupo B, que é um Streptococcus bastante importante relacionado à gestação, tá? Ele é um Streptococcus localizado em regiões anatômicas da mulher que tem proximidade
à vagina e ao períneo e pode eventualmente contaminar o feto no processo do parto, causando uma séria pneumonia ou um quadro de meningite grave, tá? Então é bastante importante a pesquisa dessa bactéria. Então, aqui nós temos aqui mais fotografias, né, do agar-sangue não inoculado. Aqui ao lado direito nós temos o agar-sangue inoculado com cepa beta-hemolítica de Staphylococcus aureus. Lembrando que não necessariamente os Staphylococcus aureus são hemolíticos, tá? A hemólise ela é importante principalmente nas espécies dos Streptococcus, tá? Que são também cocos gram positivo. Porém, os estafilococos eles podem desenvolver essa hemólise aqui e está relacionada à sua patogenicidade. Geralmente esses estafilococos eles são um pouco mais patogênicos, tá? E aqui nós temos o Streptococcus pneumoniae, eu falei para vocês que é alfa-hemolítico. Nós temos aqui Streptococcus pyogenes, que é beta-hemolítico. E aqui o Enterococcus fecalis, que é não hemolítico, tá? Temos aqui aquele que eu falei para vocês da mulher, é o Streptococcus agalati. Ele é o Streptococcus do grupo B de Lancefield. Ele é um Streptococcus bastante importante na, na investigação pré-parto da mulher. Caso a mulher seja portadora, ela deve tomar um antibiótico antes da cesárea ou do parto normal para evitar com que a criança nasça contaminada por este germe. Então é bastante importante. Aqui nós temos alguns meios de cultura menos utilizados que servem como provas bioquímicas, tá? Então esse agar aqui é o chamado agar DNase, o Staphylococcus, aqui no caso, ele tem a capacidade de quebrar o DNA presente, né, os ácidos nucleicos presentes no meio de cultura, fazendo essa sombra aqui. Isso aqui significa a quebra do DNA. E aqui ao lado nós temos um agar com azul de toluidina, que também dá um efeito colorimétrico frente à bactéria aqui, Serratia marcensis, tá? São agars pouco utilizados, geralmente em apenas em laboratórios especializados na identificação de bactérias. Depois, indo para uma etapa final, aqui nós temos os principais meios de cultura utilizados nos processos de teste de sensibilidade aos antimicrobianos, que são os antibiograma. Desculpa, tá? Então, nós temos dois tipos de meio de cultura que nós podemos utilizar no antibiograma. O primeiro seria o agar Miller-Hinton, que é um agar que ele permite o crescimento da maioria dos germes. É um agar não seletivo, é o padrão para antibiograma. Porém, quando nós vamos fazer antibiograma de bactérias muito exigentes, nós temos que utilizar um agar base agar sangue, tá? Porque as bactérias muito exigentes não conseguem crescer no Miller-Hinton, tá? Apesar dele ser um agar nutritivo, tá? Porém, algumas bactérias têm umas exigências especiais e necessitam que seja realizado esses ensaios em agar Miller-Hinton com sangue ou agar sangue base. Então, um teste de sensibilidade de antimicrobianos, nós utilizamos a técnica de Kirby e Bauer, né, que seria a discodifusão. Seria a alocação de discos na superfície da placa, e esses discos eles são impregnados com antibióticos, e esses antibióticos eles vão eluindo
para a placa, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical, formando o halo, o chamado halo de inibição, aonde esses halos de inibição são medidos de acordo com padrões estabelecidos por órgãos que padronizam as técnicas de microbiologia, como o caso da CLSI, que é a Clinical and Laboratory Standard Institute, que é um órgão responsável pelas padronizações das técnicas laboratoriais em biologia. Agora, aqui no Brasil também existe um colegiado especializado nisso, tá? E na Europa também existe. E agora nós estamos utilizando do Brasil, tá? A avaliação da resistência aos antibióticos por método de difusão em disco ou E-teste para enterobactérias são não fermentadoras, estafilococos e enterococos. São as principais bactérias que nós utilizamos essas técnicas. Outras bactérias muitas vezes não precisam, porque elas já possuem a sua o seu antibiograma, tá? A sua sensibilidade conhecida, padronizada. Então, a base de um antibiograma é justamente isso. Você, após identificar a bactéria, após você isolar a bactéria, você vai passar essa bactéria da forma líquida para a forma da forma sólida para a forma líquida, e depois vai passar, fazer uma semeadura de superfície, tá, por toda a placa, e aplicar os discos, tá? Cada disquinho deste aqui ele é impregnado com uma determinada concentração de antibiótico. E esse antibiótico ele vai se difundir tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical da placa. Dessa forma, você vai ter o chamado halo de inibição, que ele vai ser uma medida em milímetros. Dependendo dessa medida, você vai comparar com uma tabela, que já é um padrão, e você, através dessa comparação, dessa medida, você vai estabelecer se essa bactéria é sensível ao antibiótico, se ela tem resistência intermediária ao antibiótico ou se ela é completamente resistente a um determinado antibiótico. Então, geralmente, nós testamos cerca de 15 antibióticos por placa para cada bactéria. Então, esse é o chamado teste de antibiograma. Dentro desses 15, nós verificamos, nós dividimos aqueles que são sensíveis, intermediários e resistentes, formatamos o laudo e liberamos o laudo para o médico, tá bom? Então, aqui vocês podem ver um disco que não formou o halo de inibição, então a bactéria cresceu por volta de todo o disco, correto? E aqui já temos o halo de inibição plenamente formado. Logo, então, essa bactéria, nós deveríamos fazer a medida desse halo de inibição aqui para estabelecer se essa bactéria é sensível, intermediária ou resistente a determinado antibiótico. Este método aqui é chamado E-teste, que é um método quantitativo, tá? Essa tira aqui, ela tem uma concentração crescente de antibiótico, ou na verdade decrescente, né? Quanto mais próximo dessa faixa pretinha aqui, maior a quantidade do antibiótico. Então nós pegamos a partir do início da formação do halo, nós conseguimos quantificar a dose do antibiótico através de uma correção matemática. Nós conseguimos verificar qual seria a dose mínima do antibiótico para que tenha efeito sobre aquela determinada bactéria. Esse aqui é chamado E-teste, tá? Que é um teste de difusão, não é disco difusão, mas é um teste quantitativo, enquanto este aqui é apenas um teste qualitativo, tá? Então aqui nós temos os resumos dos tipos de meio e quais micro-organismos costumam crescer, tá?
Então, o gram-negativo geralmente é um germe pouco exigente, que ele vai crescer tanto no agar-chocolate, no agar-sangue, no cleide, no macomb, no salmonella, no caldo. Então, gram-negativo ali, leveduras e enterococos são as bactérias que têm a maior possibilidade de crescimento. Os gram-positivos eles vão crescer no agar-chocolate, no agar-sangue, no agar-cleide. Eles não crescem no macunque, nem no salmonella, nem no shigella e podem crescer também no caldo. Já algumas bactérias gram-negativo exigentes, como por exemplo, algumas neisserias, alguma moraxella, algumas outras espécies, elas aeromonas, elas crescem em agar-chocolate e agar-sangue e não crescem em outros meios seletivos. O hemófilos, que é uma das bactérias mais difíceis de ser isoladas, cresce basicamente só no agar-chocolate e os anaeróbios elas crescem apenas em caldo e mesmo assim tem que ser na ausência total de oxigênio, seja por catalisadores ou seja por câmaras a vácuo. Meios de cultura utilizado para fungos, nós temos um meio de cultura chamado agar saburru, que é um meio bem específico para fungos. Esse meio para fungos ele tem uma particularidade, tá? Toda vez que você utilizar esse meio, você tem que semear ele duas vezes, tá? Com o mesmo material. Esse material, esse meio de cultura, deve ser levado à estufa e mantido a 37 graus. Para quê? Para verificar o crescimento de fungos leveduriformes. O que são isso? Fungos leveduriformes são fungos que crescem em formato de colônias bacterianas, tá? São fungos unicelulares que crescem em forma de colônias bacterianas, geralmente leitosas, cremosas ou brancas e opacas, tá? E só que esse mesmo fungo, ele se for cultivado a temperatura ambiente, ele pode crescer em forma filamentosa, ou também conhecida como forma de bolor, tá? Lembra do pão que você deixa no forno? Aquele pão de forma lá que você deixa no forno, você esquece dele, aí você só vai lembrar dele quando você está com fome, você vai pegar ele, ele está verde. O que é aquilo? É um fungo filamentoso, ou seja, um bolor que cresceu ali, tá bom? Então, os fungos são dos germes mais difundidos na nossa microbiota, tá? Na nossa biologia, né? Vamos dizer assim, e eles possuem geralmente, eles estão em todos os lugares, no ar, no solo, então contaminam muito fácil alimentos, tecidos, tá? Então muitas vezes eles são subnotificados, porque geralmente os médicos se atentam apenas para as bactérias, mas os fungos também são importantes germes. E só que eles também são difíceis de ser cultivados e de ser também identificados, tá? Porque exige uma perícia bem grande para você identificar o tipo de filamento, como que é o filamento macro e microscopicamente, o tipo de coloração, os septos, as estruturas de reprodução. Então necessita, vamos dizer assim, de um profissional especializado, tá? Aí nós temos outros meios também que são utilizados para micologia, que é o BHI, semeadura em superfície, que você pode fazer, tá? Aquela semeadura com características para quantitativo, para dosagem quantitativa, e o tempo de incubação é 25 e 30 graus por até 4 semanas, 25 a 30 graus naquele que vai à temperatura ambiente para ver o fungo filamentoso, tá bom? Aqui, para finalizar, nós temos aqui exemplos, né,
de diferentes tipos de fungos filamentosos. O agar saburro, ele tem esse aspecto aqui, levemente amarelado ou leitoso, tá? E alguns fungos, eles causam, podem causar esse efeito aqui de halo no agar saburro. Às vezes eles podem causar esse efeito aqui demácio que a gente chama, tá? Que é a liberação de melatonina, tá? É uma pigmentação. Melatonina não. Desculpa, eu perdi o nome. Não sei se não é a melatonina mesmo. Tenho quase certeza. Depois eu vou confirmar. Que é o fungo demácio, que ele é pigmentado, tá? E outros fungos aqui que tem o aspecto geralmente algodoado, né, em forma de algodão, e as estruturas têm que ser analisadas tanto de forma macroscópica quanto de forma microscópica, tá certo? Então, basicamente a matéria, a introdução à microbiologia foi esta. Na semana que vem iremos entrar mais especificamente nos fluxogramas de identificação dos germes, que aí é um assunto um pouquinho mais aprofundado. Beleza? Então fico aí agora à disposição às dúvidas. É isso aí.